naquele canto remoto do Zimbábue, onde o vento dança entre as árvores secas e o céu parece não ter fim, ela era um nome sussurrado, com respeito. Jovem, determinada, uma daquelas pessoas que carregam a natureza nos olhos e a coragem no coração. Rangera há 2 anos na reserva real, ela conhecia cada trilha, cada canto de pássaro, cada sombra que se movia no capim alto. Se você estivesse lá naquela manhã, provavelmente teria visto o velho Land Cruiser vermelho avançando pela estrada de terra, levantando uma trilha de poeira dourada sob o sol recém-nascido. No volante, lá estava ela, os cabelos presos em um coque prático, o chapéu de ranger abaixado para proteger o rosto, o olhar sempre atento. "Bom dia, pessoal", disse ela, virando-se para o pequeno grupo de turistas que tinha vindo dos Estados Unidos só para aquela experiência única. Eram 5 visitantes, 2 casais e um jovem rapaz que não parava de ajeitar a câmera no colo. Era a primeira vez deles em solo africano, primeira vez vendo animais selvagens, fora de um documentário. O nervosismo era visível, mas ela era o próprio retrato da calma. Logo nas primeiras horas, ela já tinha mostrado uma manada de impalas atravessando a estrada com elegância. Um pequeno bando de calaus de bico vermelho pousando nas árvores e, ao longe, a silhueta majestosa de alguns elefantes caminhando para o rio. O Land Cruiser parou em um trecho amplo da savana, um espaço aberto, com grama baixa e algumas árvores solitárias que pareciam sentinelas do tempo. "Vamos descer um pouco." Ela sorriu, com aquele jeito calmo e confiante. "Hora de algumas fotos com os nossos vizinhos de 4 patas." Os turistas desceram animados, rindo e apontando para os babuínos que descansavam perto de uma formação rochosa a alguns metros dali. Alguns brincavam entre si, outros apenas observavam os humanos com aquele olhar desconfiado. Típico dos primates, uma senhora do grupo chamada Linda tirava selfies empolgadas. O rapaz da câmera tentava enquadrar tudo. O clima era leve, quase mágico. Um dos babuínos, mais ousado, se aproximou do carro, pulou na lateral de Purra no Copa, fez uma pose engraçada, arrancando gargalhadas de todos. Eles são assim, curiosos e um pouco atrevidos, explicou ela, com um sorriso. Mas por favor, mantenha uma distância respeitosa. Eles são selvagens, não esqueçam disso. Sol continuava subindo no céu, derramando uma luz dourada sobre o capim. Ela aproveitou um momento para começar a falar sobre o papel dos babuínos no ecossistema local. Falou de como eles ajudam a espalhar sementes, de sua inteligência impressionante, da hierarquia dos grupos. Tudo parecia em perfeita harmonia. Até que o grito veio de trás do carro, agudo, desesperado, uma mistura de medo e choque. "Meu Deus, olhem ali", gritou Linda, apontando com as mãos trêmulas. Ela se virou num instante, seu olhar treinado captou o que os outros ainda tentavam entender. Ali, a poucos metros do veículo, uma fêmea de babuíno estava caída no chão, imóvel. Seu corpo parecia desajeitado, torto, como se não pertencesse mais àquele lugar. Ao lado dela, 2 outros babuínos, parados, observando-a com olhos que diziam tudo: medo, dor e uma estranha esperança. O grupo de turistas parou de respirar por alguns segundos. Ela deu 2 passos à frente, ergueu a mão para os visitantes. "Fiquem exatamente onde estão. Não se aproximem." Sua voz, normalmente suave, agora tinha uma firmeza que cortava o ar. Ela caminhou devagar, seus passos treinados para não assustar os animais. Os 2 babuínos observavam cada movimento dela, mas não fugiram. Apenas ficaram, como se entendessem que ela não era ameaça, ajoelhando-se ao lado da fêmea ferida. Ela avaliou a situação. Havia marcas profundas de mordidas no pescoço
e nas laterais do corpo do animal. Sangue seco misturado com terra. A respira, fraca, mas ainda presente. Os olhos da fêmea estavam fechados, mas o que mais chamou a atenção de ela foi o pequeno volume sob o ventre dela. Está grávida, murmurou, quase sem acreditar. Os turistas estavam em completo silêncio, observando a cena como se estivessem assistindo a um filme. Esoquiel é ao vivo. E sem roteiro. Ela tem chance? Perguntou um dos homens. A voz embargada. Ela respirou fundo. Não havia muito tempo para pensar. Ela fez um sinal rápido com a cabeça. Vou tentar. Correu até o carro. Puxou a caixa de primeiros socorros. As mãos se moveram rápidas. Soro fisiológico, gaze, antisséptico, uma seringa com antibiótico e uma pequena dose de estimulante. Os dois babuínos continuavam ali, parados, como se fossem guardiões silenciosos. Ela começou o atendimento com extrema delicadeza, limpou as feridas, estancou o sangramento com camadas de gaze, injetou a dose de antibiótico. Pareciam horas. Cada respiração da fêmea era um pequeno triunfo contra a morte. Ninguém ousava interromper, nem os humanos, nem os babuínos. Ela precisa reagir, murmurou ela, quase como uma prece. A Ranger pegou o estetoscópio pequeno que sempre levava pendurado na bolsa, colocou sobre o peito da fêmea. O som do coração. Esteve mais presente. Ainda está com a gente, sussurrou, com um alívio discreto. Quando terminou de imobilizar os ferimentos, ela pegou uma garrafinha de água, encharcou uma gaze limpa e encostou nos lábios da fêmea. Por um instante, nada. Mas então, um pequeno movimento, sutil, quase imperceptível. As narinas da fêmea estremeceram, a respiração ficou um pouco mais forte. E então, com esforço, muito esforço, ela mexeu uma das patas traseiras. Ela está voltando, disse ela, sem conter um pequeno sorriso que se formou nos lábios. Os turistas aplaudiram em silêncio, com lágrimas nos olhos. Mas antes que o alívio se transformasse em comemoração, um som que gelou o sangue de todos rasgou o ar, um rosnado, baixo, ameaçador. Ela se levantou de um salto, olhou na direção de onde o som vinha. Na linha do horizonte, silhuetas escuras, hienas, 3 delas, avançando, os olhos brilhando como brasas vivas. O perigo estava só começando. O ar pareceu pesar de repente. As conversas cessaram, os risos sumiram, e até o canto distante dos pássaros pareceu parar. Tudo o que se ouvia agora era o rosnado crescente das hienas. Ela respirou fundo, suas mãos, ainda sujas de sangue e antisséptico, fecharam-se em punhos por um breve instante. Ela olhou para os turistas e falou com uma calma que desafiava o medo que rondava o ambiente, todos para dentro do carro. Agora, a voz dela não tremia, não suplicava, era uma ordem. Uma que nenhum dos visitantes ousou questionar. Os 5 começaram a correr na direção do Land Cruiser. Ela os ajudou a subir rapidamente, empurrando gentilmente o último homem que hesitava em olhar para trás. Ela foi a última a se afastar da fêmea de babuíno, mas não antes de garantir que ela estava o mais estável possível. Com o corpo protegido atrás de uma pequena elevação de terra, fiquem abaixados e tranquilos. Não façam movimentos bruscos, disse, antes de fechar a porta do carro. Mas ela mesma não entrou. Ficou ali, do lado de fora, com o corpo posicionado entre o veículo e os animais, um escudo humano. As hienas continuavam avançando trous no início, mas logo ela percebeu mais 2 surgindo pela lateral, saindo de trás de uma moita seca. 5 hienas famintas. Os olhos delas refletiam o brilho do sol do meio da manhã. Suas bocas semicerradas deixavam à mostra os dentes amarelados. As risadas curtas, típicas da espécie,
Eram como pequenas explosões de tensão no ar. Dentro do carro, os turistas observavam em choque. Uma das mulheres começou a chorar baixinho. O rapaz da câmera tremia tanto que mal conseguia segurar o equipamento. Por favor, ela precisa entrar, sussurrou Linda, desesperada. Um dos homens gritou pela janela: por amor de Deus, entra no carro. Mas ela permaneceu ali, firme. Seus olhos estavam fixos nas hienas, analisando cada movimento. Cada músculo das suas pernas estava pronto para reagir ao menor sinal de ataque. Mas ela sabia. Korea seria a pior decisão. Ela não podia virar as costas. Se ela corresse, elas iriam atrás e os turistas ficariam ainda mais vulneráveis. A poucos metros dela, os dois babuínos, os mesmos que haviam permanecido ao lado da fêmea ferida, agora estavam em posição de alerta, seus corpos arqueados, os pelos eriçados, os dentes à mostra. Eles não estavam fugindo, estavam protegendo. Os segundos passaram como uma eternidade. As hienas pararam a poucos metros da Ranger. Os olhares famintos agora estavam fixos nela. Elas farejavam o ar, estudando a presa improvável, o maior do grupo, provavelmente a fêmea dominante. Abaixou a cabeça, preparando o salto, e em engolho seco o momento parecia congelado. Foi quando algo inesperado aconteceu. Do alto do Land Cruiser, um som agudo, estridente, cortou o ar. Todos os olhos se voltaram para o teto do veículo. Os dois babuínos, agora posicionados no ponto mais alto do carro, estavam ali, rosnando, mostrando os dentes, batendo com força as mãos no metal, criando um barulho ensurdecedor. A fêmea dominante das hienas hesitou por um segundo. E foi só então que ela ouviu outro som, vindo das árvores mais próximas, um chamado, forte, rápido, urgente. Segundos depois, como se fosse um exército convocado, dezenas de babuínos começaram a sair das sombras da floresta. Eles desciam das árvores, atravessavam o campo e avançavam em direção à cena. O chão parecia vibrar com a movimentação. Poeira subia do solo. Dentro do carro, os turistas estavam em estado de puro choque. Alguns começaram a filmar com os celulares, outros apenas. Choravam as hienas, que até então avançavam confiantes. Começaram a recuar. Primeiro, um passo. Depois outro. O número de babuínos continuava aumentando. Mais de 30, talvez 40 deles. Todos em formação, emitindo sons de ameaça, gritando, batendo no chão, pulando de um lado para o outro, como uma muralha de força primitiva. Ela nunca tinha visto nada assim. Era como se toda a tropa tivesse decidido que ela era uma delas. As hienas finalmente entenderam a mensagem. Com o último rosnado, a líder virou-se, dando o primeiro passo para trás. Logo, as outras seguiram. O grupo desapareceu entre os arbustos, recuando, vencido não por força, mas por união. Quando o silêncio finalmente voltou a dominar o lugar, ela soltou o ar que nem tinha percebido estar prendendo. Ela olhou para os babuínos e para a fêmea ferida, que ainda respirava com dificuldade, mas respirava. Vocês me protegeram, sussurrou, com os olhos marejados. Ela caminhou até a lateral do carro. Subiu no estribo, abriu a porta. Os turistas a receberam com aplausos, lágrimas e um alívio tão grande que alguns chegaram a abrócala sem pensar. Você, voca e maluca, disse um dos homens, rindo entre o choro, mas é a pessoa mais corajosa que eu já vi na vida. Ela apenas sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Lá fora, os babuínos ainda observavam, como se estivessem esperando pela despedida. Ela desceu do carro mais uma vez, se aproximou com calma da fêmea ferida, que permanecia deitada, ajoelhou-se ao lado dela. Passe o amor suavemente pela cabeça do animal.
e com a voz baixa disse: "Fique bem, guerreira." O grupo de babuínos pareceu entender. 2 deles se aproximaram, como para escoltar a companheira. Ela se afastou, subiu no carro e ligou o motor, mas antes do peri, fez questão de olhar uma última vez para trás. E naquele instante, o que viu ficou gravado para sempre na memória dela. Os babuínos cercando a fêmea, protegendo-a, enquanto desapareciam devagar na direção das árvores. O motor do velho Land Cruiser roncou baixo enquanto ela girava o volante, começando a dar meia volta pela trilha de terra batida. O cheiro de poeira e óleo queimado enchia o ar, mas ninguém dentro do carro parecia se importar. Carl estava grudado no vidro, como se todos ainda estivessem presos na cena que acabavam de testemunhar. Eu não acredito que isso aconteceu de verdade, murmurou Linda, com as mãos no rosto, as lágrimas ainda frescas nas bochechas. O rapaz da câmera tremia tanto que o aparelho quase caiu de suas mãos. Ele ria nervoso e eu peguei tudo. Cada segundo, meu Deus. Isso vai para história. Ela, no entanto, mantinha os olhos na estrada. Suas mãos ainda estavam firmes no volante. Mas o coração parecia bater com o peso de 1000 emoções ao mesmo tempo. Enquanto avançavam pela trilha, o sol já estava mais alto. A savana se estendia à frente como um tapete dourado, com pequenas nuvens de poeira sendo erguidas pelos pneus. Mas a mente de ela ainda estava lá atrás, naquele pedaço de terra onde uma matilha de hienas fora enfrentada não por ela, mas por um exército de babuínos. Ela se lembrava do momento exato em que o primeiro deles subiu ao teto do carro, do segundo em que os outros saíram das árvores, como se tivessem atendido a um chamado invisível, do olhar da fêmea ferida, mesmo inconsciente, como se soubesse que alguém estava lutando por ela. Ela respirou fundo, lutando contra o nó na garganta. "Você salvou a vida dela, sabia?" disse um dos turistas, rompendo o silêncio. "Não só dela, a nossa também", completou outro. Ela apenas fez um gesto discreto com a cabeça. Não era a mulher de discursos. Nunca foi. Mas algo tinha mudado. Ela sabia. Ela sentia. Aquele dia, aquele momento, marcaria a vida dela para sempre. A viagem de volta seguiu num misto de euforia e reflexão. Os turistas revezavam entre o silêncio contemplativo e pequenas explosões de comentários, lembrando detalhes de tudo o que tinham acabado de viver. A cada curva da estrada, era como se um filme fosse sendo rebobinado na cabeça deles. Mas, a cerca de 5 minutos do acampamento principal, algo fez ela pisar no freio. De repente, no meio da estrada, uma sombra. "O que é aquilo?" perguntou o rapaz da câmera, inclinando-se para o vidro. Ela desceu do carro com cautela, o rádio comunicador preso ao cinto, pronta para qualquer emergência. Ao se aproximar, o coração dela disparou. Era a mesma fêmea de babuíno, caminhando, com dificuldade, mas caminhando, a barriga ainda inchada, o passo ainda trêmulo, mas com os olhos agora abertos, atentos, Bibosan atrás dela, os 2 companheiros inseparáveis, e, mais distante, o restante do bando, acompanhando de longe. Os turistas no carro quase explodiram em aplausos e exclamações. Ela se ajoelhou devagar, mantendo uma distância segura, mas não resistiu ao impulso de sorrir. A fêmea parou por um instante. O das 2 se encontraram. Foi só um segundo, mas naquele segundo parecia haver uma conversa muda entre elas. Uma obrigada que não precisava de palavras. Ela fez um gesto com a mão, um aceno discreto, quase uma bênção silenciosa. Então, os babuínos continuaram seu caminho, desaparecendo devagar entre os arbustos, como fantasmas dourados na manhã de savana. "Isso foi um milagre", disse uma das mulheres no carro, com a voz embargada.
Ela respirou fundo mais uma vez, subiu no veículo e continuou dirigindo. Ao chegarem ao acampamento, os turistas ainda estavam em choque. Alguns abraçavam ela, outros a enchiam de perguntas, querendo saber como ela tinha aprendido a cuidar tão bem dos animais. De onde vinha aquela coragem, aquele sangue frio? Mas ela apenas sorria de leve. Recolheu o kit de primeiros socorros, lavou as mãos na pia de campanha perto da sede da reserva e seguiu para a salinha, onde os Rangers faziam os relatórios diários. Ela precisava escrever, precisava registrar. Mas antes de abrir o caderno, sentou-se por um instante, fechou os olhos e deixou que algumas lágrimas finalmente escorressem, não de medo, não de cansaço, mas de gratidão. Gratidão por estar viva, por ter conseguido e por ter sentido, pela primeira vez, de forma tão clara, que não estava sozinha naquela imensidão de terra e vida selvagem. Ela tinha aliados, de um tipo que jamais poderia imaginar. Aliados com pelos, dentes afiados e corações valentes. O restante da tarde transcorreu como se um véu de magia pairasse sobre o acampamento. Por onde ela passava, recebia olhares de admiração. Os turistas conversavam entre si, contando e recontando cada detalhe, cada gesto, cada som. Na sala de comunicação da reserva, colegas Rangers que ouviram o relato pelo rádio vieram cumprimentá-la. Eu sempre soube que você tinha um jeito especial com os animais, disse Jonas, um dos veteranos da equipe, com um sorriso orgulhoso. Ela agradecia com um aceno tímido. Não gostava de holofotes, mas naquele dia ela sabia que tinha feito algo que ia além do dever profissional. Algo que, desde Foma, a conectava ainda mais àquela terra, enquanto organizava os papéis na mesa, preparando o relatório oficial sobre o incidente com as hienas. Ela olhou pela janela. O céu começava a se pintar com tons de laranja e púrpura. Ampó, do sol típico da savana, lindo, intenso, quase como se a própria natureza quisesse encerrar aquele dia com uma assinatura de luz. Ela pegou o binóculo e apontou na direção das árvores, onde vira os babuínos desaparecerem horas antes. Sabia que seria quase impossível vê-los agora, mas mesmo assim, ficou ali, por alguns minutos, observando. Foi quando ouviu um barulho vindo da porta. Virando-se, deu de cara com Linda. A senhora americana segurava um pequeno caderno nas mãos. Eu espero não estar atrapalhando, disse ela, com um sorriso tímido. Claro que não, pode entrar. Linda se aproximou, entregando o caderno nas mãos de ela. Nós, do grupo, fizemos algumas anotações durante o caminho de volta, coisas que o sentemos, que queríamos te dizer. A voz dela tremeu um pouco. Você não só nos guiou por uma experiência de vida, como também nos ensinou o que significa coragem de verdade. Ela abriu o caderno e viu várias mensagens escritas à mão. Obrigado por salvar aquela vida. Você é uma inspiração. Essa história vai nos acompanhar para sempre. E uma delas, a última, escrita em letras grandes e trêmulas, dizia apenas: você agora faz parte de uma família, humana e selvagem. Ela sorriu. A emoção subiu à garganta de novo. Depois que Linda saiu, ela fechou o caderno e o guardou na mochila que levava sempre nas expedições. Ali, com um kit de primeiros socorros, a lanterna e o pequeno binóculo. Agora aquele caderno teria seu lugar. O dia seguinte amanheceu calmo. O céu estava limpo. O ar fresco. Ela acordou cedo, como de costume. Tomou um café rápido e subiu no Land Cruiser para uma ronda matinal. Dessa vez, sozinha. A estrada cortava a savana, como uma linha de poeira. O rádio permanecia silencioso e ela dirigia com o pensamento. Longe. Passou pelo ponto exato onde tudo tinha acontecido.
Reduziu a velocidade, olhou ao redor e, por um breve momento, achou ter visto um par de olhos escuros entre as folhas de uma árvore distante. Talvez fosse só imaginação, ou talvez alguém estivesse ali, observando, como quem vela por um velho amigo. Ela sorriu sozinha dentro do carro. Seguiu em frente. Dias depois, de volta ao acampamento, um dos guardas a chamou no portão. Ela: "Tem algo que você precisa ver." Ao chegar lá, encontrou uma pequena caixa de papelão, deixada ao lado da entrada. Dentro dela, embrulhado com cuidado em um pedaço de tecido, havia um galho seco, com marcas de dentes, como se um babuíno tivesse mordido de leve. Junto, um pequeno amontoado de folhas frescas. Ela olhou para os colegas Rangers, que apenas deram de ombros, confusos, mas ela sabia, aqueles eram presentes. Pequenos sinais de gratidão, daqueles que não se dizem com palavras, mas com gestos, com símbolos, com a linguagem silenciosa que só a selva entende. Naquela noite, antes do dormir, ela ficou um bom tempo sentada na varanda do alojamento, olhando para o céu estrelado, pensando em tudo, na vida que salvara, na vida que quase perdeu, na coragem que encontrou quando mais precisou, e nos amigos improváveis que ganhou. "Obrigada", murmurou, com os olhos voltados para a linha escura das árvores. Ela sabia que lá, em algum lugar, havia olhos observando. Olhos que um dia também confiaram nela. Queridos amigos do canal Alma Animal, se você chegou até aqui, é porque o seu coração também foi tocado por essa história, assim como o nosso. Se você acredita na força da amizade, no poder da coragem e no vínculo invisível que nos conecta aos animais, Toxo, like nesse vídeo, se inscreva no canal e conta pra gente nos comentários de qual cidade você está assistindo. A gente adora saber de onde vêm as almas que amam as nossas histórias tanto quanto nós. Até a próxima, e que a natureza sempre te surpreenda com a sua beleza e seus milagres.